Primeira classe de apóstolo, Jesus Cristo, por Kenneth Hagin. É evidente que Jesus está estabelecido como cabeça da lista de cada um dos 5 dons do ministério. A Bíblia chama o Salvador de apóstolo. A palavra grega traduzida por apóstolo também significa mensageiro, alguém enviado ou comissionado. O texto de Hebreus 3:1 adverte: considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus certamente foi comissionado e permanece como cabeça na sequência daqueles que foram enviados. Ele é chamado de apóstolo porque, em seu ministério terrestre, foi alguém enviado, um mensageiro ou uma pessoa comissionada para trazer ao mundo as boas novas. O Salvador chamou a si mesmo de profeta, Mateus 13:57. Ele também permaneceu no ofício de evangelista, visto que proclamou as boas notícias da salvação, Lucas 19:10. Jesus era um pastor, pois chamou a si mesmo de bom pastor, João 10:11. Ele era um mestre. Uma das principais facetas do ministério dele era ensinar as pessoas, Mateus 9:35. Cristo está em uma classe ou categoria única em cada dom do ministério. Ninguém pertence a esse mais elevado patamar, porque Jesus tinha o Espírito sem medida, João 3:34. Ninguém foi ou será ungido de maneira ilimitada, pois os cristãos têm uma unção sob medida, Romanos 12:3. Em outras palavras, Jesus tinha um revestimento a mais sobre si em seu ministério terrestre. Os cristãos têm apenas uma porção do mesmo poder, visto que possuem o Espírito Santo. Parece provável que o corpo de Cristo, como um todo, tenha a mesma medida de unção que o Salvador tinha sobre ele quando estava na terra. Isso não deve ser confundido com a divindade de Jesus. Ao se fazer carne, era o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Mas, quando ele veio habitar a terra, esvaziou-se de todos os privilégios divinos, Filipenses 2:5-8, e ministrou como ser humano. Ao tomar sobre si a natureza humana, Cristo escolheu deixar de lado o exercício independente dos seus poderes divinos. Em momento algum, deixou de ser Deus, mas operou como um homem ungido pelo Espírito Santo. Podemos entender isso um pouco melhor constatando que Jesus, antes da sua encarnação, existia igualmente e eternamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Ele compartilhava com eles todos os privilégios da deidade, tais como onisciência, saber todas as coisas, onipotência, ser todo-poderoso, e onipresença, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Contudo, quando Jesus se tornou o bebê de Belém, ele era Emanuel, que significa Deus conosco. Era Deus manifestado em carne, o qual nunca perdeu a divindade, mas deixou de lado os privilégios da deidade, aceitando humanizar-se. Embora Jesus fosse divino e sem pecado, não operou com onisciência. De fato, o mestre cresceu em sabedoria, Lucas 2:52. Ele não agiu com onipotência nem onipresença, pois se apresentava sobre a forma humana, isto é, em um corpo que, mais tarde, foi pregado na cruz e, gloriosamente, ressurgiu no cumprimento do plano redentor do Senhor. Jesus jamais deixou de ser Deus, mas escolheu descer a este mundo como homem e ministrou sob o poder e a unção do Espírito Santo. Entretanto, pelo fato de ele ter o Espírito sem medida, João 3:34, Cristo é único e inigualável no que se refere aos 5 dons do ministério, incluindo o ofício de apóstolo. Na visitação de 1987, o Filho de Deus continuou tratando comigo a respeito dos tipos de apóstolos.